Bem, uma vez eu ouvi a seguinte frase, né, dizendo o seguinte, que o brasileiro, ou que de certo modo o povo, de modo geral, tinha um político que merece. E, infelizmente, hoje eu praticamente eu praticamente, né, constato que essa frase é verdade. O governo brasileiro recebeu duas derrotas aí, o governo do PT recebeu duas derrotas absurdas. Uma delas é essa daqui, a do Nicolas Ferreira, né, sendo escolhido para a Comissão de Educação na Câmara. Um cara que não tem educação, não respeita o povo brasileiro, não respeita o pessoal de Belo Horizonte e muito menos o povo brasileiro, né, o povo de modo, o Brasil de modo geral, tá? Porque um político, de certo modo, que vai e faz várias palhaçadas, essa que é a realidade, me desculpa a expressão, né, zombando do povo brasileiro, esse cara, ele não tem condições de ser presidente da Comissão de Educação, tá? A gente fala aqui de duas derrotas para o governo do PT, né, mas, de certo modo, a gente vai falar aqui com mais propriedade. Bem, é o seguinte, seja muito bem-vindo, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E nesse vídeo nós vamos falar dessas duas derrotas absurdas que o governo brasileiro, né, e que o povo brasileiro, né, sofreu de modo assim avassalador. E dentre essas derrotas aí, a primeira delas é o Nicolas, tá? Que é um deputado do PL lá de Minas Gerais, que teve aí mais de 1.400.000 votos, né? E foi escolhido, de certo modo, para atacar o povo brasileiro na Comissão de Educação. Ele, de certo modo, foi eleito aí, né, para o posto mais alto e, de certo modo, vai comandar toda essa situação, tá? O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva almejava comandar esse colegiado, mas, de certo modo, a Comissão de Educação aí, né, vai ficar nas mãos de Nicolas com 180 milhões, a sexta maior quantia entre as 30 comissões aí permanentes da casa. O novo presidente, o Nicolas Ferreira, infelizmente é um dos parlamentares, mas de certo modo aí que arruma confusão com a oposição, não tem projeto, não tem nada para melhorar a vida de Minas Gerais, ele vai melhorar a vida do Brasil, não cuida nem do próprio estado. Sua atuação no poder legislativo é fortemente vinculada ao ex-presidente Bolsonaro. A segunda maior derrota aí do PT, também, né, nessa quarta-feira, entre outros aí do Planalto, de modo geral, é da deputada Caroline, tá? Outra bolsonarista, né, que foi escolhida aí para simplesmente nada mais, nada menos, comandar aí a Comissão de Constituição e Justiça. É um verdadeiro descalabro, ou seja, ela que, né, vai ver lá se, olha, esse projeto de lei é constitucional ou é inconstitucional. Gente que não tem conhecimento nenhum vai, de certo modo, enfim, você já sabe o que vai acontecer. Nicolas costuma participar de vários embates com a base do governo. O ano passado, no Dia Internacional da Mulher, o Nicolas simplesmente colocou uma peruca e fez um discurso né? Enfim, tá? Em um ataque às mulheres. E atacou, né, de modo geral, todo mundo. Essa que é a realidade, o Nicolas Ferreira. Então, gente, é um verdadeiro descalabro, a gente sabe disso. E o povo brasileiro é quem sofre com isso. Eu, particularmente, acredito que, né, o povo, aquela frase ela é real, né? O povo tem aquilo que merece. E, infelizmente, votaram nesse cara, deram quase 2 milhões de votos para ele. E aí os bolsonaristas, como de certo modo, como revolta, decidiram colocar ele lá no posto mais alto. E aí, quem sofre com isso? Aliás, quem sofre com isso é o Arthur Lira, é o Nicolas Ferreira, que ganha quase 50 mil reais, vamos dizer, quase que livre, de certo modo, Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro Companhia Limitada, ou até mesmo o Carluxo. Não, quem sofre com isso somos, né? Eu, você e Companhia Limitada. É um verdadeiro descalabro. E aí depois você não vai, né, questionar, poxa, né, poderia dar um aumento para os professores. Bem, o Nicolas Ferreira que tá lá, você acha que ele vai ficar preocupado? Lá em Minas Gerais também, ele, o Zema e o outro Cleitinho tava com um discurso chinfrim e furado, né, gerando, de certo modo, um perigo para a população lá de Minas Gerais. Você sabe qual é do que eu tô falando aí, que ele estava lá com um verdadeiro absurdo, tá? Você acha que ele vai se preocupar comigo, com você, com seu filho ou com alguém? Claro que não. É evidente que não. Ele não se preocupa nem com o pessoal de Minas Gerais. Inclusive, é importante lembrar aqui para você a seguinte situação. Esse próprio Nicolas aí foi o mesmo que votou, né, de certo modo, para que a cidade de Belo Horizonte, uma das maiores cidades aí do Brasil e também, consequentemente, uma das maiores do mundo,
Esse Nicolas Ferreira foi um dos mesmos que votou aí, de certo modo, contra o orçamento, né? Ou seja, de certo modo, para que não tivesse um orçamento, em especial, né, na infraestrutura, enfim, né? Quando veio a chuva, o Nicolas Ferreira estava na casa dele, de certo modo, bem acomodado, bem quentinho, bem gostoso, bem gostosinho, enquanto uma grande parte da população lá de Minas Gerais estava embaixo de água, no frio, na chuva, enfim, passando por várias dificuldades, enquanto o Nicolas estava dando risada. Então, de certo modo, uma vergonha toda essa situação da qual o povo brasileiro passa, mas, de certo modo, você há de convir comigo, né, que aquela frase, ela se torna real. E aí você fala assim, pô, que frase que é, Cláudio? Bem, aquela frase que o povo tem os políticos que merecem. Dá 1.400.000 votos para um cara igual esse daqui, que vai na tribuna, ao invés de discursar para diminuir, né, ou pelo menos para fazer um discurso que mude positivamente a história de Minas Gerais, ele vai e ataca o povo brasileiro no dia 8 de março aí de 2023. Humilhando, constrangendo, jogando o povo abaixo, enquanto, né, muitas pessoas estão passando por dificuldades, e o Nicolas tinha o dever, tinha a obrigação legal de certo modo, lutar pelo menos favorecido, né, de reduzir a desigualdade, os constrangimentos que muitas mulheres passam aí todos os dias. E aí o Nicolas sobe, vai à tribuna e ataca o povo brasileiro. E agora ele tem a oportunidade agora, como presidente, de atacar ainda mais. Ainda bem que essa responsabilidade eu não carrego, tá? Espero que você que tá aí no canal, né, também não carregue essa verdadeira barbaridade de ter votado nesse cara. Enfim, é um cara da qual eu não tenho um pingo de apreço, pelo contrário, tenho um repúdio absurdo. Agora, eu não votei nesse cara, tá? E, de certo modo, essa responsabilidade eu não vou carregar. O povo brasileiro tem que começar a, né, ter, de certo modo, sentir no coração que contribuiu de forma negativa, né, ao colocar um cidadão como esse aí como político, tá? Essa que é a verdade, eu não tenho uma outra opção. Então, gente, ó, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Comenta aí o que você achou do Nicolas Ferreira aí como presidente lá, de um dos setores mais importantes para o Brasil.